Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos hoje, 22 de novembro de 2024, iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo número 33 do ano de 2024. E nós sempre gostamos de frisar no início que as pessoas que assistem o vídeo gravado, né, que este nosso estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, e que as pessoas que assim desejarem serão sempre bem-vindas, participarem ao vivo conosco às sextas-feiras, que adentrem no nosso site, www.senhor.org.br. Lá encontrarão os caminhos para a pessoa solicitar aí a inscrição e receber o link para participar do estudo. Lá também no nosso site encontrarão os estudos anteriores gravados lá, todo a playlist dos estudos do Livro dos Espíritos, estudos de outros anos, também estudo da Revista Espírita e uma gama de materiais aí para as pessoas que gostam de estudar filosofia espírita. Como já disse, estamos no estudo 33, 2024, e nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, hoje nós vamos terminar esse capítulo, né? Vamos falar um pouquinho ali sobre os espíritos durante os combates, pacto, poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Então, vamos lá para o primeiro tópico. Na questão 541, o tópico é os espíritos durante os combates. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem. E o Kardec comenta: os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem partido do que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis, haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Eu fico estudando isso aqui, relembrando um pouquinho. Então, Kardec, naquela época, ele fez as questões baseadas nas questões de guerra, porque era uma coisa muito comum na época, né? E hoje ainda existe a guerra, mas naquela época, aquelas guerras dos combates, né? Das batalhas, depois entrou lá de Napoleão e todas aquelas guerras que sempre existia ali na região da Europa, né? A guerra física, né? Mas a gente fica pensando assim em outros embates, né? Existem outros tipos de guerra que hoje existem, que é essas guerras ideológicas, né? Então você imagina, o princípio é o mesmo, né? Os espíritos interferem de um lado e do outro, e a gente percebe aí agora, no momento mesmo, uma guerra de para lá e para cá, de acusações, de um para cá e para lá. Então, vamos partir para esse mesmo princípio que ele está sendo colocado aqui, que por trás disso sempre existe um grupo de espíritos que vai para um lado para o outro, e aqueles que querem que só que as coisas tumultuam cada vez mais. E olha, 543. Pode algum espírito influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Pode influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções.
aquelas questões que estudamos anteriormente, né? Interfere os espíritos no nosso dia a dia, né? Mais que vos imaginais. Nós estudamos pouco tempo aí, não é nessa palavra, mas às vezes é eles que vos dirigem, né? Então, é difícil saber quem que está nos dirigindo, né? Quem que nós estamos permitindo. E ele continua na 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com fim de levá-los à derrota? Podem. Mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para te seguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E melhor faria que obedecesse em vez de comandar. Olha aí. Ah, foi o espírito que me intuiu a fazer isso. Tenta o livre-arbítrio. Você pode escolher, né? 545. Pode, algumas vezes, o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão os resultados de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênero. É ele, e o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. 546. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, no tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, né? Que morre, continua após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. O Kardec comenta: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte da ação. A pouco, a realidade lhe surge. 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes, depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e, o, e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dele guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Né? Depende de cada um. Né? Continua a ouvir, faz o item A aí, né? Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. 548. O espírito que, como espectador, assiste claramente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser moralmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com eles que eles conversam.
ou a ele é que fazem determinações. Agora nós vamos entrar aqui num tema bastante interessante, né? Que existe muitas dúvidas, muitas pessoas interpretam erroneamente isso. É um tema que os espíritos, Kardec aqui abordam, que eu acho que merece bastante a nossa atenção, né? Que é muito comum a gente ouvir isso, principalmente nós que participamos em grupos mediúnicos de obsessão, né? Então é muito comum essas questões ligadas a questões pactos, né? A gente ouve muito isso. Pereira, Pode falar. eu coloquei a mãozinha aqui, acho que você não viu, né? É que não dá para ver que é verdade. Não, antes de você entrar nessa questão dos pactos, só comentando aqui contigo, com o pessoal, né? Me parece que essa questão das guerras, né? O pessoal, as pessoas que, né, que morrem, me parece que é igual como normalmente as pessoas morrem. Os efeitos que são subsequentes, não é não? E uma outra coisa que me chamou a atenção é que eu lembrei que eu li que quando aconteceram essas guerras, ou quando acontecem umas mortes coletivas, assim como na pandemia também, que houve, né, muita morte, então existe espíritos que são determinados em grupos para fazer um auxílio. Então, isso aqui não comenta aqui, né, não sei, enfim, porque é uma coisa que poderia ser comentado nessa etapa aqui, desse estudo, dessa parte, né, em relação a guerras, a mortes coletivas, né, guerras, vamos supor, uma guerra mundial, né, que houve, ou, por exemplo, na época de Hitler, então, quando houveram muitas mortes, então houveram grupos de espíritos que vieram determinados para auxiliar essas pessoas que morreram, né, inocentes, por exemplo, e que ficam perdidas, né, nessas questões de guerras. Então, acho que isso é bem interessante, né, essa é a diferença, mas em relação, eu acho que a questão de ser de uma guerra, morrer em uma guerra, eu acho que as etapas são iguais, né? Aquela perturbação e tudo mais. Acredito eu, né? Então, aí ele comenta ali, inclusive, no texto aqui para trás ali um pouquinho, que ele fala que isso é similar a qualquer morte violenta, né? Ou repentina, que está fora. Porque, se a gente entender bem pela lógica da coisa, é muito natural isso, né? Que a pessoa, por exemplo, não estava esperando, né? Que aconteceu um acidente de carro, um acidente de avião, qualquer outra coisa assim, que envolve uma coisa assim, muito repentina, vamos dizer, rápido. É natural que o espírito demore um pouquinho para ele se situar, né? Só que ele coloca ali que não é igual para todos, né? Depende muito do grau da evolução daquele espírito, até mesmo da guerra ali. Ele fala que uns rapidamente já param até a luminosidade e perseguem, mas há aqueles que ficam ali ainda persistindo, né? Como você mesmo no mundo espiritual ainda ele fica querendo brigar lá com os outros, né? Porque para ele ainda continua como se estivesse vivo, demora um pouco mais, né? Que é como na vida real hoje. Exato, não existe. Ela fica na casa dela, por exemplo. Né, presa às questões materiais, por exemplo. A mesma coisa. E se for uma guerra, se for um acidente, nós sabemos disso. Nos grupos mediúnicos aparece. Se for um acidente, pronto, violento, a pessoa fica lá perto do acidente procurando o parente querido e fica ali desesperada, né? Sim. Outros não, outros já. Depende muito do merecimento que ele tem já, do grau de evolução. Segue e já são atendidos. Por isso que, às vezes, a importância dos grupos mediúnicos até para a gente atuar nisso. Nós sabemos disso, que às vezes nós vamos encontrar grupos ainda de coisas que aconteceram 100 anos atrás, então ainda estão ainda meio querendo brigando ali naquela situação ali como se estivesse em guerra, né? E aí, às vezes, precisa do grupo de alcançar eles para orientar que aquilo acabou, né? Que não existe mais aquela guerra. Então, é muito relativo na questão de a situação de cada
grau evolutivo de cada um, né? Pode passar. Cada espírito. Mas o que eu quero dizer sempre igual, né? Eu concordo com você quando você falou. Existe, sim, grupos e grupos enormes de espíritos que trabalham diretamente para ajudar esses, né? Vamos dizer que tem uma guerra acontecendo, eles estão ali para ajudar, né? À disposição, mas só que também vai depender muito do outro lado, né? Que ele fala ali no texto anterior um pouquinho que vai depender do quando ele se acalmar tudo para ele conseguir ser visto, para ele ver, para ele conseguir. Então ele nem vê os outros que estão ali querendo ajudar. Mas claro, com certeza, né? Tem uma coletividade de espíritos benfeitores ali preparado para acolher esses irmãos, né? Isso eu acho muito fantástico, sabe? Acho isso muito interessante do mundo espiritual, né? Onde tem mundos os quais esses espíritos são treinados para isso, né? Para vir até essas questões traumáticas, né? Da humanidade, por exemplo, virem e fazerem esse auxílio coletivo, né? Acho isso muito impressionante. E são espíritos preparados, né? De um nível, né? Superior, o qual eles conseguem adentrar, vamos dizer, essa faixa vibratória muito densa, nossa, por exemplo, é permitido isso, e para fazer esse resgate desses espíritos que estão preparados, como você disse, lógico, não são todos, mas imagino que muitos espíritos, por merecimento, por ter já um nível espiritual habilitado, né, a ascender ou ser auxiliado, e poder fazer esses resgates, né, eu acho isso muito interessante, né. Aí eu acho a grande importância de nós, né, como espíritas ou cristãos, que nós nos preparamos, porque nós não sabemos, né? De repente ele está aqui, você está fazendo uma viagem de avião, de ônibus, coisa qualquer, pode acontecer um acidente. Mas será que nós estamos preparados também para, quando chegar no mundo espiritual, a gente, mais rapidamente possível, não vai ser imediato, é claro, mas rapidamente a gente consiga, vamos dizer assim, se harmonizar e pedir uma oração a Deus para ser atendido, porque esses espíritos estão ali para atender. Só que também eles não vão chegar lá e não vai pegar a força, né? É que nem você falou, vai depender de várias questões ali, e aí o espírito fica tão revoltado que ele não está nem vendo os espíritos não conseguem alcançar ele. Eu sempre fico pensando assim, mas será que nós estamos preparados? Não sabemos, né? O que a gente pode... Também morte trágica, né? Rápida, assim, estou falando, né? A morte por doença você prepara, mas de repente a pessoa está e pum, acontece uma coisa. E aí? Mas por isso que eu acho que no nosso caso, né, como isso que você falou, o ideal é que você vá se preparando no sentido, assim, o que a gente tem que fazer? Desmaterializar, vamos supor, né, e ascender moralmente, ponto, vamos supor, né, questões muito importantes para você, se acontecer algo assim, ficar mais fácil, né, porque você ter esse entendimento quando você estiver do outro lado, eu imagino, né, a gente não tem ideia total sobre isso, mas a gente sabe que pelo estudo, você precisa desapegar, né, quanto mais, melhor. Então, se a gente trabalhar no dia a dia isso, desapegar, né, e trabalhar com a nossa reforma íntima e moralmente se melhorar nas nossas questões de dificuldades, eu acho que isso facilita, né, se acontecer algo assim, por exemplo, né, de conseguir perceber melhor o outro lado e poder ser auxiliado, né. Porque às vezes a gente não está preparado nem para atender, vamos dizer assim, o desencarne de um ente querido próximo da gente. Imagina, às vezes desencarna uma pessoa com um acidente de carro, às vezes, no bem espírita, tem um desespero total. Gente, vamos aprender que nem você falou, desmaterializar as coisas e ver com as coisas de maneira diferente, né? De oração, de tudo. Porque se às vezes as pessoas até estudiosas dos espiritismos, tudo, quando acontece alguma coisa assim, entra no desespero. Não estou dizendo que não vai ter a dor, não vai ter a tristeza, não é isso que eu estou sentindo, mas eu estou falando daquele desespero exagerado, né? Por que foi um injusto? Primeiro você comentou lá a questão da questão assim do inocente, injusto. Nessas situações não existe assim, vamos dizer assim, injustiça. Se a pessoa passou por aquilo ali, ou a hora dela partir para o mundo espiritual, e ela vai ser mais rapidamente atendida e vai prosseguir, um motivo tinha por trás de acontecer dessa maneira, né? Nada acontece por acaso, assim, vamos dizer, né? Então a gente tem que ter essa conscientização, falar, poxa, se isso aconteceu, podemos orar e pedir força, né, para atender. E é isso que nós fazemos nos grupos nossos de obsessão, que nós estamos atendendo, procurando alcançar aqueles irmãos que estão desesperados no mundo espiritual lá, muitas vezes em situações difíceis, para que eles consigam prosseguir, né, no seu processo evolutivo no mundo espiritual.
É muito comum, só complementando a Pereira, é muito comum as pessoas acontecer isso, né? As pessoas próximas morrerem, falecerem, e aí a pessoa fica chorando, e fica chorando, e isso demora muito tempo. Então, eu vejo que as pessoas não têm esse entendimento de que, olha, fazer oração e procurar não ficar sofrendo, né? Porque aí, por vibração, né, por questão vibratória, você fica atrapalhando a pessoa, né, o espírito que está do outro lado, porque ele precisa seguir o caminho, né, e aí você fica nessa questão de chorar, de pedir, de sofrer, queria que estivesse aqui, mas aí tem que ter a consciência que informar a gente que tem conhecimento de que isso não é bom para quem se foi. Então, trabalhar isso no sentido de informar as pessoas, porque a grande maioria não tem esse entendimento, né? Verdade, por isso que nós estudamos essa filosofia tão rica, tão esclarecedora para nós compreendermos que continua, né? A vida continua, né? Apenas partir para o outro lado. É normal, aqui não entenda mal, que você, pô, não, é normal ter o luto, é normal ter a tristeza, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Nós estamos falando mais naquele sentido exagerado, né? Aquela coisa assim que não. Por que aconteceu isso? Nesse sentido que estão falando. Mas Até porque existe, como você falou, um motivo. Todos, o momento em que se parte tem um motivo. Todos, cada um tem o seu em específico, né? Pelo plano espiritual, o motivo pelo qual desencarnou em determinada idade, tempo, etc., né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o pacto. Isso que eu estava falando, desse tema aqui é bastante interessante também, porque às vezes interpretamos as coisas da maneira errônea, né? Acho que vale a pena nós dedicarmos bastante aqui para compreender bem esse ponto. A 559. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Olha a resposta, ó. Não há pactos. Já dá a primeira ponto. Só que daí ele faz ponto. Há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores, que, como tu, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não segue, porém, que teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Olha lá, a pessoa que está colocando lá, só se ele acreditar, né, aí sim, mas se não, né, ele continua. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que irão fazer. Nisso apenas é que consiste o pacto. Interessante, daqui para frente vai começar a esclarecer melhor ainda. Kardec comenta: o fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores, nasce de se entregar aos maus pensamentos que esses lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com ele faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre indivíduos de natureza má e espíritos malfazejos. E vamos lá, porque isso aqui é muito importante a gente entender bem isso aqui. 550. Aí o Kardec, lógico, ele vai falando, o Espírito vai respondendo aquilo que nem nós aqui, nós ficamos pensando, poxa, mas peraí, e esse que sempre comento aí que acontece, né? Ele faz na 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Até hoje a gente vê falar isso aí, né? Isso aí vendeu a alma e tal, né? É muito comum a gente ouvir falar isso.
Os espíritos respondem: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria que você pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e à prova daquele que lhe cumpre suportar nesse mundo. Sofrerá, na vida futura, as consequências desse ato. Não quer isso dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Mas, desde que em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra, mais não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozada na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim tacitamente entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper. Olha aí, se quiser, firmemente granjeando a assistência dos bons espíritos. Essa é uma questão bastante interessante, porque é muito comum nos grupos nossos de obsessão, isso acontece em alguns casos, que o espírito, primeiro, às vezes, vem um espírito cobrando, né? Muito mais comum é isso. Um espírito, uma pessoa que fez algumas desses pactos, naquela época, fez de sangue ou de papel, coisa qualquer assim, já não concorda com aquilo, quer sair, reencarna, está aqui no mundo terreno, e aí esses espíritos localizam, e assim Deus permite, para que a pessoa possa evoluir, inclusive, eles chegam e querem fazer que ele cumpra aquilo que está escrito lá. Né? Ah, você fez um pacto comigo aqui, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo com aqueles grupos ali. E o que nós temos, que cabe a nós? Vamos demonstrar para esse espírito que não é assim, né? Que o pacto que ele fez lá não tem esse valor. O único pacto que nós temos é com Deus, com a nossa evolução espiritual, né? E aí é complicado, porque eles usam de todos os artifícios, né? De todas as artimanhas, até junto da pessoa, né? Para dizer, não, você tem que fazer porque você prometeu e tal. E as pessoas, às vezes, com medo, né? Fica ali e tal, e vai aceitando, com aquela questão de culpa, eu fiz realmente, eu tenho que aceitar. E cabe a nós, quem? Nós aqui encarnados, nós que atendemos as pessoas que chegam até nós, falar assim, não, isso aí ele não tem essa força que ele está dizendo que ele tem, que se você continuar trabalhando no bem, você vai ser ajudado, porque é isso que os estudos nos dizem, né? Dar força para ele colocar e também demonstrar para o outro lado do mundo dos espíritos que o pacto dele não tem um valor maior do que o pacto do bem e do amor. Que ele fala aqui, ó. Mas que ele é sempre fácil romper, se eu quiser, firmemente, canjeando a assistência dos bons espíritos. Bastante interessante, né? E olha aqui dando continuidade. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. Olha. 551. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Olha só. Só que daí vem as continuidade das respostas. Né? Kardec não se contentava assim. Eu acho que a grandiosidade do Kardec, a preparação dele está nisso, né? Ele falou, peraí, mas e vem de novo na 502. O que deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas, olha a resposta,
Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que é possível se torne serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que cito como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. 553. Que efeito pode produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? A pessoa faz uma fórmula aqui que dá, eu vou pegar o espírito, não sei o que e tal, né? Olha que pretende dispor o concurso daquele espírito por causa de uma fórmula aí, de uma base. A resposta: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Olha que é a resposta. Mas aí o Kardec faz uma ETA sobre essa questão, né? Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Até hoje tem muito isso. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem prática de atos por meio das quais se fazem os chamados conjuros. Ficai certos, porém, de que são os espíritos, são espíritos que de vós outros encarnecem e zombam da vossa credulidade. A 554. Isso aqui é bem interessante, que vai esclarecer bem essas questões. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? A pergunta, né? A resposta. É verdade, mas a pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende da natureza do espírito que é atraído. Então, aí a gente começa a compreender um pouquinho porque que, às vezes, alguns pessoal das linhas afros utiliza alguns traçados, alguns riscos. Não é aquele risco, simplesmente você pegar e fazer o risco, que vai atrair o espírito. Mas é que quando você faz aquele risco, daquele símbolo que ele colocou ali, o pensamento dele está com aquele espírito, determinado espírito daquela linha dele que ele está atraindo lá. Por isso que ele fala, ó, depende da natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e com fraqueza de ideias que favorece a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Então, isso aí não é porque talvez aquele encarnado que está aqui, que ele conhece a lei ali, que ele usa aquele tipo de talismã, aquele tipo de símbolo ali, mas quando ele está fazendo aquilo, ele está entrando, o pensamento dele está se referindo àquele símbolo a determinada linha de espíritos que ele quer que seja, que ele está atraindo para ele, né? E olha essa pergunta aqui. Nós que estudamos magnetismo, nós usamos
Usamos muito essa pergunta, né? Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles que chamais de feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Aí. E aí o Kardec faz o comentário dele aqui, né? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer forma uma única na realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, e o que está na lei da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Olha o que ele diz, hein? Aí existe algumas ainda, infelizmente está diminuindo, mas ainda existe muitas pessoas dentro do próprio movimento espírita, às vezes, por ignorância, dizendo que o magnetismo não faz parte do espiritismo. Deixa bem claro aqui. O conhecimento lúcido das duas ciências, que vem dizer, forma uma única, olha, uma única, mostrando na realidade as coisas sobradeiras, causas constituem o menor preservativo contra as ideias supersticiosas. A importância de nós estudarmos também o magnetismo. 556. Tem alguma pessoa verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos lhe vêm auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas. Pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então a gente percebe muitas vezes aí aquele sensacionalismo, aquelas coisas assim muito... E a gente já percebeu aí, né, gostam de nós mesmos, gostam de nós que eu falo aqui em termos de Brasil, e aí algumas pessoas aí que fazia tantas, né, publicidade, tanta coisa assim, que depois a gente percebia que não era bem assim, né? Que tinha outros interesses. É por isso que ele fala, as questões têm que ser bem analisadas, né? Sem nenhum interesse nenhum. Bênçãos e maldições. 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? Olha que ele coloca na mesma pergunta, né? A bênção ou a maldição, né? Olha, para aqueles sobre qual são lançados, né? São os conjuros aí. Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante a ele se torna o que a profere. Como temos dois gênios opostos, ou bem ou mal, pode a maldição exercer momentaneamente, olha, influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele
que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar-se da senda da justiça. A providência que nunca fere o maldito, senão quando mal e cuja proteção não acoberta, senão aquele que merece. Olha só. Bom, pessoal, tá aí o tema, porque agora nós vamos começar, a semana que vem nós vamos começar em outro capítulo, né? Então foi isso que eu tinha preparado aí. Mas tá aí um tema aí agora que está aberto aí para as considerações, né? Um tema bem interessante, né? Então, quem quiser fazer um comentário agora. Pois é, Pereira. Pode falar, Juliana. Em relação às guerras, é um tema que me interessa bastante, porque como eu fui adotada e o meu pai tinha 80 anos, ele serviu a Segunda Guerra Mundial e ele contava muitas coisas que aconteceram lá, que bem marcantes, assim, muitas mortes, e ele tinha muita perturbação, né? Mesmo depois de idade, com seus 80 anos, ele tinha muita perturbação. Era algo assim na mente dele, que ele não conseguia fazer as coisas, ele falava que tinha algo que trabalhava dia e noite na cabeça dele, mas aquilo não era, como é que eu vou dizer assim, problema psicológico devido à guerra, não foi, porque ele voltou muito bem, voltou equilibrado, conseguiu ter uma família, e, e sempre com essas perturbações. E eu lembro que eu sempre lembrava muito de um caso que meu pai contava, de um colega dele, que estava muito feliz e tinha recebido uma carta da esposa que o bebê tinha nascido, né? Que quando ele foi para a guerra, estava com o comecinho da gestação. E bem na hora veio uma bomba e explodiu ele. E aquilo assim foi uma coisa assim, muito traumática para todos que estavam ali presenciando aquela situação. E a gente sempre acabava lembrando desse episódio assim. E eu fico vendo que como essa energia de questões assim da guerra, como ela afetou muito o ambiente familiar. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas o meu pai teve uma vida assim muito turbulenta, assim com muitas coisas acontecendo. É, como é que eu vou dizer? A minha mãe sempre com muita incorporação dentro de casa, muitas coisas que aconteciam assim no ambiente familiar. Não tinha tranquilidade. Será que todos esses tormentos teriam a ver com a guerra ou por falta de desequilíbrio mesmo de... E o meu pai era uma pessoa que procurava sempre Deus, sempre rezava, sempre fazia as suas orações, sempre Deus em primeiro lugar para ele. Mas era uma situação bem assim complicada de... É difícil a gente gravar assim, mas eu acho sim que um ambiente desse, para pessoas que participam dessas questões aí de batalhas, né, de mortes violentas, e às vezes você está numa situação onde que você está vendo o inimigo ali e você tem que tirar a vida de outras pessoas, sei lá, e às vezes tem que fazer algumas coisas, às vezes, que até moralmente tem dúvida se você não exagera, né? É muito natural que as pessoas, talvez não logo recente, depois daquilo ali, ela ainda consiga, vamos dizer assim, como você falou, formar família, tudo, mas vai chegando a uma certa idade, algumas coisas daquilo fica meio perturbando, né? Porque você imagina, é uma situação traumática, às vezes a pessoa não se manifesta logo em seguida, mas é até compreensível isso. E aí que veio, talvez as coisas não se andaram um pouquinho mais, como você falou, porque ele tinha essa fé, né, essa religiosidade aí de acreditar e confiar, né? Mas são situações que, se ele passou por isso, como nós sempre comentamos, são situações que ele precisava passar, né? Por uma maneira ou outra, ele tinha que passar, né? Uma experiência que É.
Desculpa. Pode falar, Ana. Comentar aqui, Ju, um complemento aqui do que o Pereira está falando, Ju. Daí eu penso assim, como a gente sabe que passar por uma guerra é um trauma, eu imagino que deve ser uma loucura, isso é um trauma psicológico, emocional absurdo, entende? Então, realmente, a pessoa fica, entendo eu, que a pessoa fica muito perturbada depois dessa questão. E se no caso do teu pai tivesse um tipo de sensibilidade, né, um pouco mais avançada, vamos dizer assim, não digo mediunidade, mas sensibilidade, o que acontece? Com esse trauma, ele ficava, vamos dizer, remoendo as questões que aconteceram durante a guerra, das mortes. E aí, ele mesmo pode ter atraído as situações e os espíritos, que na ocasião participaram da guerra com ele, que ele acabou, vamos dizer assim, matando ou interagindo de alguma forma traumática na guerra. E isso pode ter influenciado ele nesse período posterior, pós-guerra. E por isso, talvez, esse desequilíbrio. Sim. Teve um episódio que ele comentou que ele ficou naquelas coisas para fazer armadilha para os alemães, e ele que tinha que puxar o canhão. Na hora que eles avançassem, ele tinha que puxar. E na hora ele disse que a visão dele ficou assim, toda anuviada, ele não conseguia, ele ficou meio surdo e ele não conseguiu puxar. E alguns companheiros dele acabaram, né, falecendo devido que os alemães conseguiram avançar. Então ali meio que ficou aquela questão, né, dele não ter conseguido fazer o que tinha que ser feito e os companheiros achar que passar como um traidor, digamos assim. Mas ele falou que aconteceu algo que não era para ele matar aquelas pessoas, os alemães, né? E que ele falou, eu não sei o que aconteceu comigo. Porque num Então, campo de guerra você não pode escolher, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? mas olha só, Ju, a gente sabe que essa questão do sentimento de culpa é arrasador para as pessoas, em todos os sentidos. Então, imagine no caso dele, ele se sentir culpado pela morte daqueles soldados, por exemplo. Né, ele pode ter carregado isso o resto da vida dele. Então, além dessa culpa que ele deve ter levado, que é um desequilíbrio terrível, né, que a gente sabe, ainda ele pode ter atraído esses espíritos que podem ter, na época, estar próximos dele, cobrando ele disso, por exemplo. Hoje, iria para uma desobsessão, por exemplo. Entendeu? Talvez esses espíritos Aham. pudessem ser atendidos, né? Porque se fosse, por exemplo, lido o nome do seu pai num grupo mediúnico, o que ia acontecer? Vamos supor, iam aparecer aqueles espíritos que estivessem cobrando dele essa questão da morte, entendeu? Que mesmo ele não foi intenção, mas eles poderiam estar cobrando dele. Mas durante o período como, hoje a gente faria isso, mas na ocasião, vamos supor, ele pode ter partido, né, ainda com todos esses espíritos cobrando dele, isso. E nesse período que você falou, dessas questões tumultuadas em família, a gente sabe que os espíritos influenciam não só aquela pessoa que está diretamente sendo influenciada, mas acaba influenciando a família inteira. Então, na minha opinião, realmente, essa situação da guerra pode ter influenciado bastante essas questões que você comentou de tumulto e desequilíbrio na família, em função disso que eu estou te falando, né, e o que o Pereira comentou também. Sim. Porque realmente é traumático mesmo, né? Você imagina você ali no ter que tirar a vida de uma pessoa ali, já tá vendo as pessoas ali, tem pessoas que, e aí se você não faz, acontece isso. A questão é, hoje, por exemplo, se você for atender ele um diálogo fraterno aí, a orientação é isso mesmo, é ali, orar para essas pessoas e dizer, olha, naquela época eu fiz aquilo que eu achei, que eu não, né? Mas pedir a Deus que possa prosseguir, continuar a sua jornada, que vai dar uma nova experiência para ele, mas se ficar culpando, achando aí, não, pô, na época era aquilo que ele entendia, né? É complicado isso, né? Você imagina.
Porque em nenhum momento meu pai nunca foi de ficar, assim, remoendo. Meu pai era uma pessoa muito, assim, digamos que forte, sabe, ele nunca transpassou isso pra gente, sabe, ele era muito, assim, bom de coração, mas ele não transpassava essa questão de desabafar, assim, de falar sobre esses assuntos. E a gente fica eu fico lendo e fico pensando: "Poxa, eu acho que quanto tormento e sofrimento em vida ele tinha com essas questões que passou". Então Mas cada um, né? Tem que passar, não adianta. Ele tem que superar ele. A gente pode orientar, pode colocar, mas a pessoa tem que ir sozinha aí compreendendo isso, né? Que a vida continua, vai ter novas experiências. E muitas é, vezes, muitas vezes até a pessoa daquela que estava lá junto, naquela lá que saíram naquela vida, se elas sucumbiram naquele momento, é porque também estava no momento delas irem, e muitas delas já perdoaram ele. Claro que pode ter aqueles que ficaram lá encarniçados ainda, buscando, culpando, né, por um período, mas muitos daqueles lá perdoaram e às vezes está querendo ajudar ele, e vem enquanto a pessoa para ajudar, mas a pessoa ainda fica ali com aquela culpa, né? é complicado. E também eu tenho muitos, assim, artefatos ainda, né, do tempo da guerra, inclusive eu tenho aquela placa que eles colocavam na boca dos defuntos, né, que era do meu pai, mas como ele não morreu em combate, ficou a placa ali, né, eu tenho todas essas questões em casa. Eu tenho cartas do tempo do que eles fizeram, por exemplo, a armadilha para pegar um companheiro italiano que estava em território dos alemães. Todas essas coisas, assim, em casa, eu acho que eu tô até pensando que eu tenho que libertar isso aí. É, eu sou assim, eu não gosto de ficar apegado em objetos. Eu até quando falo do pai, falava mais desencarnado, falo do pai tinha muitos objetos lá, tinha, né, não sei o que, capa, não sei o que. Eu nunca, para mim eu não tenho, eu não gosto de nada dessas coisas ficar assim, sabe? Senão a gente fica sempre remoendo essa sintonia, não sei, é individual de cada um, né? Cada um tem que ver a maneira que ele. É que nem a gente estava conversando antes, né, que você falou, Pereira, né, que essa questão dos símbolos, né, essa questão material, não é pelo objeto Ah, em si, entendeu? Não é pelo objeto em si, é o que ele carrega, a energia magnética que esse objeto carrega, entendeu, Ju? Então, É, eu diria para você, o que que eu faria? Eu vou te dizer, eu não teria nada disso na minha casa. não. Porque se você tem essas lembranças que você acabou de comentar do seu pai, eu acho que e essa questão da guerra não foi algo tão não foi nada bom, vamos dizer assim, né? não, Em hipótese nenhuma, guerra pode ser uma coisa boa, na minha opinião. Então, inclusive porque trouxe todas as questões traumáticas para o teu pai, eu acho que você enfim, eu não teria nada disso, porque ia remeter às questões que não foram legais, e traz essa energia magnética, sabe, da questão em si, não é o objeto, é a energia o qual ela traz, né, desse passado aí. Então, se você entender isso, compreender isso, e aceitar que realmente é uma energia que não pode te fazer bem aí, estando aí com você, talvez seja interessante você, né, agir para você não ter isso contigo, né? Eu já vi situações de pessoas quando desencarnam a pessoa assim, a pessoa deixam lá no guarda-roupa, até a roupa, tudo não mexe nada. E eu aconteci um caso conhecido, próximo da família, acontecendo um negócio desse aí. Aí a pessoa perguntou minha opinião. Falou, nossa, você quer que eu dou minha opinião? Pega tudo, essas camisas aí, essas calças, roupa, sapato, lava bem lavadinho, doa para instituição de caridade, né? Faça uma oração e doa tudo, sabe? Porque toda vez que chegava lá, não, porque não pode mexer aqui, sabe? Essas coisas assim. Fica uma coisa assim muito materialista. Fala, olhe por ele, olha para a pessoa, né? Liberte ela. Porque daí fica pensando ali, fica remoendo aqui. E a pessoa pensou, depois ela fez isso aí, doou. Doa. Faz uma caridade, né, para as pessoas que precisam. Tinha roupas boas, sapatos bons, tinha tantas coisas, né? Mas, poxa, doa tudo isso aí, fica aí se remoendo isso, né? Não pode mexer porque que era do pai, mas como que não?
É verdade. Você tem que ver com o teu pai com as coisas boas, com os momentos bons, naquele momento de alegria, né? Da pessoa, das conversas. E olha, para prosseguir, porque senão a gente fica sempre remoendo, remoendo. Não, mas o que é da lei, né, inclusive? O que é da lei? Gente, o que é material não serve para nada. Não é para a gente desapegar? É. Então, essa é da lei. Essa é a lei. Não se apega a questões materiais, simples assim. Então, quanto menos a gente tiver de questões que a gente se apegue, melhor, né? Porque o que é o real? Né? O real é o sentimento, é o pensamento, são as relações entre as pessoas, é o que você faz de bem, né? O que você faz de bom, são os sentimentos, né? Não é coisa, não são coisas, né? E além do mais, isso que o Pereira falou, se você tem coisas de outra pessoa, independente de que seja, a energia está lá. Então não adianta você querer negar, porque a energia magnética ela está lá. Então não adianta, né? Eu nunca havia assim, pensado que essas plaquinhas, essas duas plaquinhas, elas andaram no bolso do meu pai pela guerra por tanto tempo. Tem mais de. Hoje, se ele estivesse vivo, estaria com 100 e poucos anos. Então, eu tenho essas plaquinhas, fico pensando, nossa, e agora eu lembrei aonde elas estão. Falei, eu acho que tá na hora de eu libertar essas plaquinhas, porque era o que eles Doa, faziam com os soldados, né? doa para o museu, que daí de repente o museu coloca lá em algum lugar, sei lá. Porque é opinião minha, né? Eu respeito que as pessoas assim, mas só que eu acho que nós temos que desapegar com essas questões, né? Se agarrar mais nas coisas que realmente têm valor, né? Que é o sentimento do amor, né? Ela falou, do bem, da alegria que tem que ter passado junto, né? Você fica dentro de um lar que você nasceu, que seja um filho adotivo, mas teve aquela relação de acolhimento, de coisa de alegria, né? Da família, né? Sim. Então é isso que tem que trazer esse valor assim, da educação. Então eu vejo sempre assim, o final do pai, o final da mãe, eu sempre vejo assim, as pessoas falam assim, pô, você não tem nada? Eu falei, não, de objeto não. Mas eu lembro, né? Eu lembro das pescarias juntos, quando eu ia pescar com o final do pai, do passeio, da final da mãe, dos almoços, né? Dos almoços que fazia, dos domingos, almoço de domingo, né, que fazia macarrão, os frangos. Isso eu lembro, isso é uma coisa boa, né? Um sentimento de alegria. Sim. Mas ficar pensando, mas eu vi nesse dia lá, puxa, até um revólver que ele tinha, eu nunca gostei de arma, mas uma vez ficaram brigando lá pro revólver, você me falou, mas perguntaram pra mim, falou, mas pra mim, então, pega isso pra polícia, pega pra, sei lá, né, ficar, sabe essas coisas assim, né? Chapéu, que não sei o quê, gente, pra mim, não tem valor nenhum, né, o objeto em si. Bom, mas A respeito a gente vai cada um. aprendendo, né? Eu tô Não, mas nesse momento de eu também, desapego, seu eu estou Pereira. dizendo Eu tô assim, eu sou aprendendo. assim, mas eu entendo as pessoas, eu entendo. Mas É que eu vim de uma família que eles são muito sentimentais, mas também são muito apegados às coisas, entende? De materialista. guardar. Isso, assim, de guardar, não esse guarda. Eu tenho um guarda-roupa que tem mais de 80 anos, sabe? E esse guarda-roupa é o xodózinho. Então, você para pensar, minha casa é a Muzelândia, quase. Eu tenho Olha, muita coisa para desapegar aqui. olha esse dia atrás eu fui criticado até no grupo falando assim, porque, primeiro, eu detesto museu. Eu não entro em museu, não. Eu falei, não, ficar vendo coisa antiga para mim, eu não gosto. Se for uma coisa moderna, sabe, mas é coisa minha, né? Eu falei, você falou, não, eu para mim, até um prédio velho, coisa nova, e mancha, faz um prédio novo, moderno. Eu sou meio assim, sabe, não sei. Essa é uma coisa que eu tenho comigo. Eu respeito as pessoas, às vezes, claro, que são colecionadores, gostam, um objeto bonito e tal, não, tudo bem, é uma obra, uma arte, né? Mas aquele apego, assim, colecionável. Eu tenho um irmão lá de Foz do Iguaçu que ele é assim também, vai pegar tudo que é coisa velha, fica juntando lá, que tem uns dois barracão, lá tem empresa lá, eu vejo um monte de coisa, eu falei, rapaz, vende isso aí, faz dinheiro, cara. Não sei o que deixar aí, falei, sabe? Tem pessoas que é assim, fazer o quê, né? Porque quando parte fica grudado lá, ninguém vai poder botar a mão. Aí eu falei, depois que você morrer, a tua filha vai pegar isso aí e vai. Você acha? É que nem a história da minha irmã que partiu de Covid. Ela tinha uma máquina de costura e essa máquina parou aqui em casa, né?
Porque irmão é um negócio de levar um para um lado, outro para o outro. A minha irmã ainda estava viva, né, que partiu recentemente. Ela incorporou na minha irmã e falou: leve essa máquina de volta pro meu marido, que eu não quero a minha máquina com vocês. E eu tive que levar, seu Pereira, eu levei até Joinville essa máquina, porque a gente não teve mais sossego dentro de casa. Ela incorporava toda hora na minha irmã. É aquela evangélica que eu falei pro senhor aquele dia. E o fato da gente, assim, entender um pouco de espiritualidade, ela dizia que nós era tudo macumbeiro. Então ela falava: você leve a minha máquina, porque eu não quero a minha máquina com gente macumbeira. Não, E levamos. E aí, Bom. depois que a gente levou, a gente começou a ter paz dentro de casa, mas era, assim, bem difícil. bom, gente, os horários, nosso já tá. Mais algum E aí, eu comentário? falando mal dos meus Não, irmãos. não, Bom, gente, mais algum comentário sobre os pactos aí, sobre... É bacana esse estudo, né? Essa parte aí, acho que é bastante a gente entender isso. Do sentimento verdadeiro, né? Bom sentimento, das nossas relações, que elas falaram bastante no estudo anterior, né? Da importância da gente ter aquele momento de nossas reflexões e das nossas orações e sempre pensar positivamente, né? Pensar nas coisas boas. Isso é importante. Importante é a nossa sintonia, né? Com quem nós estamos sintonizando. Então, e assim vamos indo, né? Do momento certo, vamos ter aquele momento nosso de dificuldade, vamos indo. Quem faz a nossa oração final? A Ana hoje faz? A Ana, né? Porque E a Ju falou bastante agora. Né, Ju? Dá um desconto para você aqui. Pois é, né? Mas falamos igual, né? Falamos igual. Somos duas tagarelas aí, né, Ju? Então, vamos lá. Então, vamos acalmar agora, como você falou, Pereira, nossos pensamentos nesses instantezinhos finais, elevando nossos pensamentos, agradecendo por esses momentos de aprendizado, por esses momentos de nos oportunizarmos, estarmos assistidos por espíritos que compactuam com essas energias de paz, de tranquilidade, através desse estudo do nosso codificador, que também nos dá tanta satisfação em ter cada vez mais aprendendo, cada vez mais nos inteirando, revisando sobre situações do espiritismo, e que possamos aproveitar no nosso dia a dia também, no nosso aprendizado, para nossos dias serem de mais equilíbrio, mais paz, porque a cada aprendizado que nós absorvemos através desses estudos, nos engrandecem e nos fazem pessoas melhores. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha, que nos protege, e que possamos seguir em paz. Que assim seja. que assim seja. Assim seja.